Projeto Entender para Vivenciar, Grupo Espírita Cristão, Grupo Espírita Virtual, GEVEC, Esperança e Caridade. Hoje falaremos sobre um tema no item 59, bem atual e que não deveria ser. Mas continuamos com as mesmas intolerâncias desde o princípio. A tela está um pouco cortada porque vou colocar um vídeo para vocês. Enquanto eu estiver falando, acompanhe o vídeo da intolerância ao único Deus. No caso do desenho, um sol. Se adora o sol. Mas um com um símbolo, um com outro símbolo, um com uma crença, outra crença, mas adorando a mesma coisa. Então eu vou falar para vocês e vocês irão assistir esse vídeo Intolerância. Bom, no item 59, Kardec vai dizer da seguinte maneira: homens de todas as castas, de todas as seitas, de todas as cores, sois todos irmãos, porquanto Deus a todos vos chama a si. Um único Deus, um único pastor. E Kardec, ele vai reafirmar em seu discurso em Paris, nos passando para o espírita cristão o respeito às religiões, o respeito a todas as castas. Ele fala: homens de todas as castas, de todas as seitas, de todas as cores, sois todos irmãos. Somos todos irmãos. Dentro da minha família, eu tenho pastores da igreja evangélica. Dentro da minha família, eu tenho católicos apostólicos romanos. Dentro da minha família, tenho até um ateu. Dentro da minha família, eu tenho espiritualistas. Dentro da minha família, eu tenho espiritista, conforme descrição do Livro dos Espíritos. Somos todos irmãos, parentes consanguíneos, e convivemos. Talvez eu não concorde com a sua, mas nos respeitamos. É esse respeito que nós temos que ter com os outros. É esse respeito que nós temos que ter conosco mesmo. Respeitando a nossa crença, é entender que tudo que se fala é amar o próximo. Nós acompanhamos aí o vídeo, ele estava congelado e começa, a primeira coisa que a humanidade procura são deuses, rezar, pedir, orar para os seus deuses, louvar aos seus deuses. Isso é desde o princípio da humanidade. Isso não é novidade, isso nunca começou por agora, isso sempre existiu. Então, continua Kardec. Estendei-vos, pois, as mãos, seja qual for a maneira, porque adoreis. E não vos lanceis anátema uns aos outros, visto que o anátema é a violação da lei de caridade proclamada pelo Cristo. Vocês verificarão o exemplo, quando um tem um símbolo de lua e um outro um símbolo diferente desse que está sendo levantado. E isso gerou já uma luta. E isso vai gerar uma briga. E isso vai gerar a destruição. Ele está adorando o Deus Sol com o seu símbolo,
com a sua crença, com a sua religião, e foi agredido. Isso não é respeito. Este impõe a sua crença àquele outro. Você não é da minha crença, eu não te aceito, eu não te respeito, eu te humilho. Injúrias, crimes de injúria, crime de racismo, crimes e mais crimes por causa da nossa intolerância. E continua Kardec: com o egoísmo, os homens vivem em luta perpétua, com a caridade viverão em paz. O egoísmo quer dizer o seguinte: olha, a minha crença é melhor, o meu Deus é melhor. Como o seu Deus é melhor se Deus é único? Há uma incoerência na fala para justificar os atos de intolerância. Então, a caridade é a forma de termos aí paz, respeito. Olha a luta, olha a imposição, e olha que vai haver a destruição. Isso já se conta em toda a história da humanidade. Temos que apenas relembrar o Holocausto, onde se começa com uma ideia, onde se começa com a imposição de uma raça, de uma crença. Sempre temos que voltar ao Holocausto para fazer você entender que você deve respeitar as crenças dos outros. Sempre tem que voltar a este ponto. Então ele continua: só a caridade servindo de base às instituições, a essas instituições em luta, a esses dois em luta, lhes assegurará a felicidade nesse mundo, segundo as palavras do Cristo. A destruição. Era necessário a destruição? Não precisava da luta. Olha como aparece no início do filme, eles estão congelados. Mas vão procurar a sua crença, porque nós procuramos Deus, nós procuramos a nossa base como cristãos, mas nós temos no mundo várias outras religiões representativas, por que não respeitá-las? Vemos alguém batendo no peito e chamamos de fanatismo, mas ao mesmo tempo esse fanatismo fazemos dentro do próprio cristianismo autoflagelação. E é aceito. Não, mas o meu é diferente do dele. Nós procuramos sempre o diferente no outro. Cristo já havia nos ensinado sobre isso. Nós olhamos o cisco no olho do outro, o defeito do outro. O que o outro procura, o que o outro está à procura é errado. A crença dele é errada. Ele está errado. Eu quero salvá-lo. Mas salvar como? Impondo? A sua imposição, de acordo com a legislação brasileira, é crime. Você não deve impor nada em relação à religião, à minha liberdade religiosa, à minha crença. É por isso que dentro do Espiritismo, e eu falo para vocês, eu não estou aqui para falar que o Espiritismo fala dessa maneira, não. Ele fala e exige, porque eu, quanto até os meus 44 anos de idade, eu fui severo em relação a outras crenças. A mesma coisa que talvez você. A mesma coisa. Quando eu adentrei a doutrina espírita, eu verifico que dentro dessa doutrina espírita, ele fala de amor e caridade. E caridade, eu devo respeitar o livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio me faz com que eu cometa imperfeições, causa e efeito, mas também devo respeitar o livre-arbítrio do outro.
Por que nós falamos o nosso Deus, o meu Deus da minha igreja é maior? Mas isso é politeísmo. Que coisa mais sem nexo. Ao identificar que o Deus da sua igreja é maior, você praticamente aceita o politeísmo, dizendo que existem vários deuses. E sabemos que não, todos, Cristo, Buda, Krishna, todos os representantes de outras crenças, sempre falaram de um Deus universal, de um Deus único, de um Deus todo-poderoso. Todos eles te levam a um Deus. E nós brigamos com aqueles que vieram falar de amor por ele. Não, eu sou cristão, eu não aceito o islamismo, eu não aceito o budismo, eu não aceito o judaísmo, eu não aceito... Mas isso é egoísmo. Essa agressão feita, isso é egoísmo, isso é imposição. Tá bom? Então, olha como que ele ainda continua. Só ela também lhe pode assegurar a felicidade, porque encerra implicitamente todas as virtudes que podem conduzir à perfeição. É a caridade. Caridade é respeito, é amor. Com a verdadeira caridade, tal como a ensinou e praticou Jesus, nem ciúme, nem maledicência, nem apego exagerado aos bens deste mundo. Eis porque o espiritismo cristão tem por máxima: fora da caridade não há salvação. O espírita não se vê apegado a um templo, a uma estrutura física. O espiritismo cristão não tem sacerdote, não tem talismãs, não tem objetos. O espiritismo cristão, ele é ensino, ele é o propósito de transformar você numa pessoa melhor, em um espírito melhor, evoluindo, porque sabemos das vidas futuras e das vidas pregressas que nos trouxeram aqui hoje na intolerância que praticamos. Ok? Então, hoje Kardec veio falar sobre as seitas, as castas, sobre as cores, as raças, as orientações em relação à orientação sexual, em relação à riqueza, à pobreza. Nós temos que nos dar as mãos, nós somos filhos de um único Deus. Sem discriminar, sem acusar. Isto é crime. Isto é crime. Isto que é importante que vocês entendam. Crime. E por isso, a doutrina espírita me ensinou a respeitar você, evangélico, a respeitar você, católico, que eu fui durante 44 anos da minha vida, a respeitar o budista, o candomblessista, o umbandista, a respeitar o islâmico, a respeitar o hinduísta, a respeitar o ateísmo. Sabemos que tudo é uma etapa. A etapa que eu passo hoje é diferente da sua. A etapa que eu vivi até aos meus 44 anos foi uma. E agora, uma outra. Isso é uma coisa natural do ser humano. Vamos respeitar todo esse processo de livre-arbítrio. Não ouça falar: olha, eu fiquei sabendo que na igreja do fulano é assim. Olha, eu ouvi dizer que o doutrina espírita é assim. Eu fiquei sabendo que a Umbanda é assim. Eu fiquei sabendo que o Candomblé é assim. Eu fiquei sabendo que isso é assim. Eu só fiquei sabendo. Eu nunca procurei conhecer. Eu nunca procurei entender. A doutrina espírita cristã, esta trazida
pelo senhor Hippolyte Léon Denis Rivail, conhecido como Allan Kardec, pseudônimo Allan Kardec. Este, em sua reencarnação anterior druida, este que começa dentro do espiritismo cético, esse que começa dentro do espiritismo discordando de situações e foi estudar. Ele foi procurar, ele pesquisou, ele desmascarou muitos falsos profetas que existem e dentro do próprio espiritismo. Ele desmascarou. Ele entrou numa conexão pela sua ética, pelo seu amor, pela sua caridade, vendo que aquela doutrina que nasceria poderia sim ser o diferencial para reconhecermos as virtudes do Cristo nessa terceira revelação. Porque a doutrina espírita cristã fala de amor. Porque a doutrina espírita cristã fala das virtudes do Cristo. Mas ela não apenas pede para falarmos do Cristo, pede para vivenciarmos os seus ensinos. Isto é doutrina espírita cristã, aonde, nesse item 59, Kardec inicia: homens de todas as castas, de todas as seitas, de todas as cores, sois todos irmãos, porquanto Deus a todos vos chama a si. Deus chama o espírita, o candomblessista, o umbandista, o católico, o protestante, testemunha de Jeová, o hinduísta. Deus está chamando todos eles, como me chama. E eu respeito todas as crenças, todas as castas, todas as religiões. Vamos juntos. Vamos fazer de um momento de intolerância um momento de amor. Agradeço a oportunidade de estudo. Fiquemos em paz com os nossos pensamentos, respeitando o livre-arbítrio, respeitando o direito do outro de crer, de ter a sua crença. Vamos pensar e agir respeitando, passando em silêncio no momento que um pastor estiver falando em uma igreja. Vamos respeitar aquele silêncio daquele templo. Quando o padre está rezando uma missa, vamos respeitar a Igreja Católica, o momento de fé. Dentro de um centro espírita, vamos respeitar a reunião da palestra, vamos respeitar ali toda aquela questão da crença verdadeira. Vamos respeitar se estão ali falando de Deus, falando de amor, falando de caridade, ao nosso respeito. E temos que respeitar e aprender a respeitar. Agradeço. Vamos transformar em ações o nosso aprendizado de hoje. Um grande abraço. Fiquemos na paz do Cristo.